Vamos sentar no instante. Queridos irmãos e irmãs, continuamos esta semana, que é a última do tempo comum e também a última a fecharmos este ano litúrgico, a meditar junto ao capítulo 21 de São Lucas. Ele continua a apresentar para nós, na perspectiva de Jesus, os sinais dos tempos, os sinais dos últimos dias, de grandes acontecimentos. Bem sabemos que Lucas ele escreve dentro de um contexto já realizado. Por isso aqui, quando ele se volta para nós, para colocar-nos a respeito desta parábola que Jesus inicia: olhai a figueira e todas as árvores, quando verdes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, e aqui devemos pensar que são essas coisas, está exatamente nos versículos anteriores que ouvíamos ontem. Essas coisas significam o que estava para acontecer a Jerusalém, que estava para ser invadida, que estava para ser pisoteada, o templo a ser destruído, ou seja, a referência dos judeus estava por acabar. E nesta referência estavam ali também os cristãos, pois no primeiro momento que os cristãos começaram a desenvolver o cristianismo, começaram a desenvolver a igreja de Cristo, eles ainda havia uma certa mistura com os judeus. Os cristãos, inclusive, ainda frequentavam o templo judaico, ainda estavam a meditar juntos a palavra de Deus, mas aos poucos estava a acontecer a separação, aos poucos estava por acontecer ali a divulgação que significava de fato ser o cristianismo. Então, vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto, o reino de Deus que estava por manifestar exatamente pela igreja. E o que irá acontecer logo em seguida? Irá acontecer que, quando Jerusalém for saqueada, os cristãos precisarão fugir, os cristãos precisarão defender-se, pois levarão também a culpa, e a perseguição vai se alastrar. Com essa perseguição, os apóstolos ou outros discípulos, outros fiéis mais influentes nas comunidades ali em torno de Jerusalém, para se defenderem, precisarão sair, precisarão dispersar. E ao fazer essa dispersação, ao dispersarem, indo para outros lugares, o que irá acontecer? A palavra de Deus também acompanhará, o testemunho daqueles cristãos também acompanhará, fazendo com que esta palavra de Deus se alastre, fazendo com que o testemunho do Senhor ressuscitado se divulgue, se expanda, e sobretudo através do testemunho desses primeiros cristãos. Isso vai fazer com que o reino de Deus se desponte, fazer com que o reino de Deus ganhe notoriedade. Essa realidade, meus queridos irmãos, como estávamos aqui a ouvir de São Lucas, foi o que de fato aconteceu, e que podemos dizer também, continua a acontecer, continua a se realizar. Nós estamos a viver a divulgação, a viver o alastrar desse reino de Deus, que se faz por meio da igreja de Cristo. É Ele presente entre nós, é Ele a fazer, é Ele a realizar esta obra, uma vez que Ele realizou nos apóstolos, uma vez que Ele realizou entre os discípulos, quando dizia a estes mesmos: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Isto continua a se realizar entre nós. Nós somos hoje essas testemunhas, nós somos hoje esses membros de Cristo que trazemos em nós
esta palavra viva, que trazemos em nós este testemunho do ressuscitado, e precisamos continuar a ser estas testemunhas no meio do mundo. E Jesus aqui ainda, para terminar este capítulo, ele dizia: em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Ou seja, de geração em geração isto tudo vai estar a se realizar. Nós estamos a pleno vapor na atividade desta igreja, podemos assim dizer, a pleno vapor, nesta obra que é de Cristo, confiada pelo Pai ao seu Filho, a Cristo, e a sua igreja, a sua esposa. E o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus queridos irmãos, nessa palavra de Deus, esse versículo 33, nós podemos pensar: o céu e a terra passarão, ou seja, todas as coisas passam. Tudo que está diante dos nossos olhos, tudo que está diante dos nossos sentidos, tudo isso passa. A vida passa, tudo passa. Inclusive nós percebemos na nossa vida, o passar do tempo, e como passa, e passa rápido. Mas dizia Jesus: mas as minhas palavras não hão de passar, porque esta palavra é viva, ela é perene, ela continua a atuar em nós, ela continua como um testemunho a ser divulgado e a ser testemunhado, que teve início desde o momento em que Jesus veio habitar entre nós, como dizia aqui o Salmo, ele que armou a sua tenda entre nós, a tenda de Deus no meio do seu povo. Desde aquele momento, a partir de sua palavra, essa palavra não deixou de ser divulgada, esta palavra não deixou de ser anunciada, esta palavra não deixou de ser proclamada, sobretudo a partir de cada testemunho cristão, cada testemunho que nós somos neste mundo. O céu e a terra passarão, as minhas palavras, porém as minhas palavras não hão de passar. Mas no mundo, o quanto percebemos, como percebemos, muitos a desejar que esta palavra passe, quando tantas vezes somos divulgados, somos taxados de atrasados, de retrógrados, de seguir uma religião caduca, que é a igreja, uma caducidade de 2000 anos, que nunca deixou de ser aquilo que ela é, desde a sua fundação em Jesus Cristo. Mas esta palavra já não cabe para o nosso tempo, nossos tempos modernos, essa palavra não tem nenhum sentido mais para nós, é preciso modernizar-se, e isso muitas vezes acaba penetrando também nos campos da fé, penetrando também na teologia, sendo modernizada muitas vezes e enganando, sendo apresentados aí muitos como uma besta, que estávamos a falar aqui do Apocalipse, que vão começar a divulgar, que vão começar a dizer que Jesus Cristo não ressuscitou, ou que sua palavra já não mais se aplica à nossa realidade. Ora, uma coisa que não se aplica aqui é exatamente esses ensinamentos, essas divulgações junto à palavra de Deus, que é sempre viva, sempre eficaz, que transforma sempre os nossos corações. E onde vamos buscar quando tantas vezes nós nos desviamos do caminho, quando nós nos desviamos da fé, quando começamos a perceber o mundo desabar sobre nós? Onde vamos buscar conforto, onde vamos buscar respostas, se não na palavra de Deus? É a palavra de Deus que tantas vezes vem ao nosso encontro e que vamos buscar, que ali vem de fato nos dar uma resposta, vem nos dar uma palavra de conforto, uma palavra certa para continuarmos a nossa caminhada, e sobretudo neste mundo, que temos esta missão. Meus queridos irmãos, não nos isentemos desta missão, não nos isentamos da palavra de Deus, que chegou ao nosso coração por meio da fé, não nos isentamos em sermos essas testemunhas no mundo. Esta é a nossa tarefa enquanto vivermos, até o dia da nossa partida deste mundo, que será logo, que será logo o fim, e será logo o juízo. Estávamos aqui a meditar, a refletir também nos ensinamentos do Apocalipse de São João. É uma coisa que às vezes a gente não para pensar, que uma vez que nós partimos deste mundo, nós acabamos por entrar
no eterno presente. Ou seja, quando nós partirmos deste mundo, será imediatamente, vamos dizer, o juízo final. Acontecerá o juízo particular e de imediato o juízo final. Às vezes a gente fica pensando, quando eu morrer ainda vou ter que ir para o céu ou para o purgatório, né, e aguardar o juízo final. No céu não há este aguardar, no céu não há tempo. Os únicos que sofrem com o tempo, que sofrem, né, com a cronologia dos tempos, são aqueles que estão no mundo. Aqueles que partem deste mundo já não há tempo, vivem o eterno presente de Deus. Uma vez partindo deste mundo, será o fim, será o juízo eterno. Enquanto estamos aqui, estamos a pensar, meu ente querido que partiu está lá aguardando este grande dia. Talvez esse ou aquele que esteja no purgatório aguardando é sempre uma dimensão, é sempre uma categoria que se aplica apenas a nós que estamos neste mundo. Mas estes que estão no céu, esses que já partiram deste mundo, estão no eterno presente de Deus, e uma vez que acontecer o juízo final, estaremos nós inseridos, estarão estes também inseridos, e se já partirmos deste mundo, né, se nós que vamos fazer nossa partida deste mundo, é o juízo que se realizará de imediato, né? Esse juízo final tão aguardado se realizará de imediato, porque o céu está aguardando somente por mim, somente por você, para que isso se realize. Só isso, só está aguardando esse eterno presente, só está aguardando isso, o nosso encontro com Deus, a nossa despedida deste mundo. Meus queridos irmãos, para finalizar, celebrando hoje o dia de Nossa Senhora das Graças, estamos aqui a meditar junto ao Apocalipse de São João e também o Salmo responsorial. Eis a tenda de Deus no meio de seu povo. Jesus, o Filho de Deus, Ele armou a sua tenda entre nós. E esta tenda foi armada exatamente na Virgem Maria. A Virgem Maria nos deu esta grande graça, a graça das graças que veio nos visitar, que é Jesus Cristo. Ela é a mãe da graça definitiva. Ela se tornou essa mãe da graça definitiva. Por isso ela é a mãe de todas as graças. Porque de Jesus precisamos, sim, neste mundo, a viver necessitados destas graças, pois é Ele que realiza todas as coisas em nós. É Ele que o realiza. E se nós temos a Virgem Maria como aquela que aceitou, né, ser, né, da parte de Deus essa intercessora, veja que mistério. Deus mesmo desejou que esse mistério da salvação se realizasse pela intercessão da Virgem Maria. O Pai mesmo, Deus mesmo, o Pai de Jesus Cristo foi o primeiro a interceder à Virgem Maria, para que ela pudesse trazer o seu Filho Salvador ao mundo. Quem somos nós para temermos então a intercessão de Maria? A ela buscamos, a ela confiamos a nossa vida, a ela buscamos as graças necessárias para que possamos alcançar um dia a nossa vida eterna junto de Deus. Ela está ali sempre disponível como uma mãe boníssima, a escutar os nossos pedidos, a escutar os nossos rogos, e ela sempre a nos ensinar qual é o verdadeiro caminho. É o caminho do seu Filho, é o caminho que nos leva à verdadeira salvação, é o caminho que nos leva ao conforto do quando nós tivermos que nos despedirmos deste mundo, e confiantes, né, como dizia a palavra de Deus ontem, com a cabeça erguida, né, de pé e cabeça erguida, partimos para o encontro de nosso Deus, para o encontro de Jesus Cristo, para o encontro com aquela que está preparando este caminho para nós. Por isso, nos confiemos a este amor materno da Virgem Maria, que tem tanto a nos ensinar no seu amor ao Filho de Deus, no seu amor ao seu Filho, no seu amor àquele que é o nosso Salvador, para que possamos um dia sermos em Deus, né? sermos em Deus uma coisa só, né? Pois Ele espera por nós, Ele espera por esta obra a ser realizada por seu Filho, que já tem a sua execução em cada coração,
em cada vida, sobretudo nesta igreja que lhe pertence e que nós também pertencemos, como esposa que espera esse esposo definitivo por chegar a realizar a grande festa, a festa das núpcias, estas eternas, que já antegozamos no altar, em cada Eucaristia. Eis o Cordeiro de Deus que nos convida a participar desse mistério. Eis o Cordeiro de Deus presente em nós, presente no meio de nós, para que possamos nos aproximar e se alimentar neste banquete que nos levará para a vida eterna. Amém.